Começando o nono vídeo do meu professor de economia, o tema de hoje é: o que é microeconomia heterodoxa? Muito provavelmente quem não tem formação em economia, mas acompanha debates econômicos pela imprensa, já ouviu falar sobre o que é macroeconomia heterodoxa. E aí provavelmente já ouviu falar de Keynes, de Calais, que atualmente está vendo as discussões quentes sobre a MMT, mas é menos provável que tenha ouvido falar em microeconomia heterodoxa, e por isso eu decidi fazer esse vídeo para falar do básico sobre microeconomia heterodoxa. E, e aí, para explicar o que é microeconomia heterodoxa, falar brevemente o que é microeconomia ortodoxa, da qual daí que partem as críticas da microeconomia heterodoxa. Bom, microeconomia ortodoxa se baseia nos pilares racionalidade, maximização, equilíbrio e rendimentos decrescentes. Considera que existem consumidores racionais que procuram maximizar a utilidade, ou seja, a satisfação dos bens de consumo que compram, dada a restrição que tem devido à renda que tem, que é limitada, e aos preços dos bens. E enquanto isso, as empresas que compram insumos, usam os insumos para produzir bens e vendem esses bens, as empresas tomam decisões racionais para maximizar o lucro. E aí o resultado da interação das decisões gera um equilíbrio. E aí os livros básicos de microeconomia, mais conhecidos de microeconomia ortodoxa, são esse do Varian, que também é chamado Varian Baby, que a molecada aí de 17, 18 anos de graduação em economia usa para se introduzir na microeconomia ortodoxa. Esse aqui do Gelli e Leni, que já é mais usado em cursos de pós-graduação. E também outro que é usado em cursos de pós-graduação é o do Mascoléu, mas aí eu não tenho. E bom, e aí o que dizer da microeconomia heterodoxa? É, a microeconomia heterodoxa não é um corpo unificado de ideias, tem autores diferentes que trabalham com temas diferentes, mas eles discordam dos pilares da microeconomia ortodoxa. E apesar das muitas diferenças, eles têm uma coisa em comum, os microeconomistas heterodoxos, que é o fato deles não darem importância para a teoria do consumidor, achar um assunto com menos relevância e focar a sua análise na empresa. Até porque consideram o consumidor mais passivo, que não é que tem que considera até que as empresas têm capacidade de moldar as vontades dos consumidores ao introduzir novos produtos. E aí por isso os heterodoxos focam mais no comportamento da empresa. Aí o início, assim, o primeiro autor importante da microeconomia heterodoxa é o Schumpeter, que ele viveu entre 1883 e 1950. No tempo que ele escreveu nem existia essa separação entre micro e macroeconomia, então ele até escreveu não pensando que ele estava escrevendo sobre microeconomia, ele escreveu como pensando que estava escrevendo simplesmente sobre economia. E, e o foco principal do trabalho do Schumpeter foi a inovação, que a inovação é a empresa criar um novo produto e introduzi-lo no mercado, porque apenas criar um novo produto é simplesmente invenção, aí o foco do Schumpeter era a inovação. Aí as duas obras importantes foram a teoria do
Teoria do Desenvolvimento Econômico de 1911, que relacionou a inovação ao empreendedor, e aí em 1942 escreveu Capitalismo, Socialismo e Democracia, já observando as mudanças ocorridas no capitalismo mundial naquele tempo e já relacionando a inovação à grande empresa. E aí que uma grande diferença do Schumpeter para os ortodoxos é que os ortodoxos observam muito a concorrência no sentido no preço, as empresas concorrendo para minimizar o custo. E, e aí para o Schumpeter a inovação é uma forma de concorrência muito mais importante, porque que para ele foi muito mais importante terem inventado a locomotiva e colocado no mercado do que ter minimizado o custo para produzir carroça. E na obra de 1942, o Schumpeter fala que o poder de monopólio das empresas é bom para produzir inovação, porque sem a pressão de querer produzir com preço mínimo, a empresa tem possibilidade de ter um departamento interno de pesquisa e desenvolvimento, aí isso é útil para manter continuidade do processo de inovação. E aí, portanto, diferente dos ortodoxos que acham que veem o monopólio como algo ruim, que o Estado deva combater, o Schumpeter acha que o monopólio até é bom, o Estado não deve combater, ou seja, o Schumpeter nesse sentido defende menos a intervenção governamental do que os ortodoxos. Aí vocês veem que na microeconomia, a divisão entre ortodoxo e heterodoxo não está muito relacionado à posição política em relação ao Estado intervir mais ou intervir menos. Isso é diferente do que ocorre na macroeconomia. Talvez por isso que os debates de microeconomia sejam menos quentes para o grande público e o grande público conheça menos o que é microeconomia heterodoxa, e até mesmo autores heterodoxos de microeconomia gerem menos repulsa para a militância liberal. E é engraçado que o Schumpeter foi um cara completamente um dos maiores defensores do liberalismo. Ele rejeitava o máximo a intervenção do Estado na economia, mas muitos economistas atuais da Unicamp e da UFRJ gostam dele e acabam fazendo uma releitura dele, defendendo que o Estado tem um papel ativo para fomentar a inovação. E o Schumpeter gerou uma série de seguidores, os mais importantes foram os evolucionários, também chamados de neo-schumpeterianos. Mais importante trabalho dos evolucionários, mais conhecido, foi Uma Teoria Evolucionária da Mudança Econômica, do Richard Nelson e Sidney Winter, de 1982, que eles fizeram um modelo matemático de simulação para mostrar o comportamento das empresas, de fazer pesquisa e desenvolvimento, tentar inovar, ser ou não bem sucedido. Aí as empresas bem-sucedidas ficam no mercado, as mal-sucedidas são eliminadas, aí por isso novas tecnologias são difundidas. Aí esse modelo feito no computador simulava tudo isso. Aí vocês podem até entender por que eles são chamados de evolucionários, porque eles fazem a analogia daquilo que o Darwin falou para a biologia, eles fazem a analogia para a economia. Bom, aí além desses economistas, como eu já disse, da linha do Schumpeter, que fala de inovação, outra linha da microeconomia heterodoxa
é o que trata de formação de preços em concorrência imperfeita e oligopólio, é, como o Hauenhut nos anos 30 e depois nos anos 50 o Labine, o Bain, o Steindl, eles estudaram muito como os oligopólios fazem preço para disputar espaço no mercado. E a microeconomia ortodoxa também trata de formação de preços em oligopólio, ou concorrência imperfeita, ou monopólio, quando tem poder de mercado, mas a diferença é que a microeconomia ortodoxa insiste nessa ideia do rendimento que é decrescente em determinado momento, que faz o custo ser crescente em determinado momento. Aí eles insistem nessa curva de custo médio com formato de U, com um único ponto mínimo. E, ou seja, como se uma padaria que, por exemplo, aqui produz 500 pães, aí quando vai querer produzir 501 pães, nesse um pão a mais, a farinha, ou a energia elétrica, ou a mão de obra vai ser mais cara do que dos pães anteriores. E, na verdade, realmente sim, a curva de custo médio pode ter um formato de U, porque em determinado momento a empresa pode ter que pagar hora extra, ou por sobreuso do equipamento ter que gastar mais com manutenção. Mas, de qualquer forma, é bem mais realista considerar um Uzão com um grande espaço de custo médio mínimo do que um U que tenha um U assim que tenha um único ponto de custo médio mínimo. Bom, além desses aí que tratam da inovação, já falei da inovação, os que tratam do oligopólio, outro muito importante é o Simon, que é o que trata da racionalidade limitada. Ele foi psicólogo e economista, ganhou o prêmio de economia em memória de Nobel no final dos anos 70, foi um dos únicos heterodoxos a ganhar o prêmio. Aí ele discordava dessa ideia dos ortodoxos de que os agentes são super racionais, que pensam que se eu tomar a decisão A, o retorno vai ser tal, se eu tomar a decisão B, o retorno vai ser tal, se eu tomar a decisão C, o retorno vai ser tal, aí eu vou escolher, vou tomar a decisão que vai gerar maior retorno. Aí o Simon fez estudos para mostrar que os agentes não podem pensar nisso não tem nem condições de pensar nisso o tempo todo. E que, na verdade, embora eles sejam racionais, tenham o objetivo de maximização, eles dependem de uma série de rotinas para tomar decisões, porque não dá para ficar toda hora pensando o que eu vou fazer que é mais racional. É por isso que esse estudo do Simon foi muito usado para estudar o comportamento de empresas, que embora as empresas procurem maximizar o lucro, não vai ficar pensando todos os segundos o que eu vou fazer aqui, o que eu vou mudar aqui, o que eu vou mudar aqui. Na verdade, as empresas em determinados momentos mudam, mas durante um tempo seguem uma determinada série de rotinas. E também outros autores importantes que tratam da microeconomia heterodoxa são os que estudam o comportamento de empresas através de observando a história de grandes empresas, ou seja, fazem ciência muito mais através do método narrativo do que do método matemático dedutivo usando modelos, ou seja, buscam estudar o comportamento das empresas observando a história do comportamento que realmente existiu de empresas. Aí esse rol de autores eu posso incluir Alfred Chandler, o Michael Porter, o Terbeck. E por fim, e uma outra
Coisa importante que eu gostaria de destacar é que a microeconomia heterodoxa é muito mais perto da administração, muito mais parecido, está muito mais próximo da administração do que a microeconomia ortodoxa. E se aparecer alguém com preconceito do pensamento econômico heterodoxo, que acha que é coisa de maconheiro, que não gosta de matemática e quer defender o Estado babá, fala que a microeconomia heterodoxa está perto da administração, que talvez esse tipo de gente pode gostar. E por fim, recomendar um livro que sintetiza tudo que eu falei, quer dizer, e muito mais completo, e que reúne quase tudo, muita coisa importante da microeconomia heterodoxa, que é o Economia Industrial, que é uma coletânea feita por professores do Instituto de Economia da UFRJ, organizada pelo Davi Kupfer e pela